Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui com o meu TNT na gramatura 80, ele tá com 70 centímetros de diâmetro. Hoje nós vamos fazer um tapetinho redondo, tá? Eu marquei aqui para vocês verem 70 de diâmetro. Tô aqui com os meus biquinhos e eu vou deixar as medidas todas na descrição do vídeo para vocês, tá? É só vocês ir lá na descrição e dar uma olhadinha que vocês vão pegar todas as medidinhas, tudo certinho. Eu vou trabalhar com esse bico floral e esse liso. Todos os dois são gorgurinho, tá? E aí, nós vamos estar intercalando esses dois bicos. Vamos lá? Bom, para começar, eu já comecei passando viés aqui, porque já é bem simples. Eu já falei em alguns outros vídeos como que eu passo viés, mas se de repente surgir alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente volta e refaz a parte do viés, tá? E o bico que nós vamos fazer hoje é um pouco diferente, ainda é um tapete de bicão, porém ele vai ficar com esse bico diferente, parecendo uma seta, tá? Não vai ficar parecendo um telhadinho de uma casa, como é o que a gente costuma fazer. E aí, é só você posicionar aqui na altura que você quer que fique o seu bicão no tapete e passar uma costurinha com o pé de máquina. O bico é bem simples. Dobrou pra dentro, 2 dedinhos, e aí você dobra uma pontinha. E essa outra pontinha que sobra, ela vai passar integralmente por cima da outra. E aí, vai dar o efeito desse bico de ponta de lança, de uma seta, tá? Vai ficar esse biquinho bonitinho, que também é um bico muito bonito, fácil de trabalhar e também bem rapidinho de trabalhar também. A única questão desse tecido é o seguinte, desse bico é o seguinte: se você tem bastante tecido, dá para você fazer esse bico dependendo do tamanho do seu tapete. Se você tem pouco tecido, os biquinhos estão bem contados, uma quantidade bem menor, então aí eu aconselho você fazer o biquinho de telhadinho de casa, porque o biquinho de telhadinho, ele ocupa mais espaço na base, entre a distância entre um e outro. Por mais que você sobreponha um ao outro, ele ocupa mais espaço na base, então você acaba ocupando menos tecido. Mas olha o efeito desse bico, que lindo que ele fica um efeito maravilhoso, tá? Eu vou fazer esse tapete aqui, nós vamos fazer todas as voltas, porque não tem segredo, é só isso mesmo. E aí, quando eu finalizar aqui, que eu pregar o último da primeira costura, que é a que eu preguei os biquinhos, eu venho com a distância de um pé de máquina de uma costura para outra, tá? Então, eu vou passar aqui uma segunda costura apenas com um pé de máquina da distância da primeira costura. E aí, eu vou fazer isso em toda a volta do tapete também, tá? Também vou deixar na descrição desse vídeo quantos biquinhos eu utilizei para fazer esse tapete, nessa medida dos biquinhos que eu vou deixar nas medidas, e quantos biquinhos eu utilizei para fazer com esse biquinho, tá? Com esse bico que eu acabei de ensinar vocês a fazerem. Depois vocês dão um confere lá na descrição do vídeo, que eu vou deixar lá a quantidade de biquinhos. Vou deixar a medida do biquinho, largura e altura, e quantos biquinhos eu utilizei para estar fazendo esse tapete, tanto o estampado quanto o liso, tá? Vou deixar tudo lá bonitinho para vocês. Vou dar uma adiantada aqui nessa parte, que é bem simples, tá? E aí, vocês já sabem. Da segunda costura em diante, a primeira costura é um pezinho de máquina. A distância da segunda costura em diante, nós vamos sempre medir 2 dedinhos de distância, tá? Então, aí você mede 2 dedos de distância da costura, passa outra costura, mede outro dedo de distância, e assim você vai até a parte de baixo, tá bom? Tendo essa parte bem entendida, ó, já fiz tudo. Já preguei todos os biquinhos, já fiz todas as voltas, passei a costurinha com 2 dedos de distância, uma costura da outra em toda a volta do tapete, toda a extensão do tapete. Então, agora eu vou começar a fazer os biquinhos marrom, tá? Eu vou dar uma trocada aqui de linha, vou trocar de linha para poder estar fazendo aqui com a mesma cor do marrom, né? Para não ficar feio. E, infelizmente, desculpa, mas essa parte eu achei que estava gravando e não estava gravando, tá? Eu pregando os biquinhos marrom. Acontece, erros de gravações, às vezes sim, às vezes acontece, né? Me perdoe, mas o passo a passo é o mesmo. O diferencial é que eu fiz o marrom com um biquinho de telhadinho. Vocês conseguem perceber a diferença? Que os biquinhos estampados foram feitos com o bico de lança e o marrom foi feito com um bico de telhado de casinha, tá? Mas, porém, os dois é o bicão, né? O tapete de bicão.
Para fazer essa parte aqui de dentro, eu vou estar utilizando esses quadradinhos aqui. Eles não têm uma medida padrão, eles estão de 6x6, 8x8. Tem até um retângulo aqui, ó, como esse aqui que tá de 6x8. Então, eles não têm. O ideal é fazer com a medida padrão? Sim, o ideal é fazer com a medida padrão. Mas como eu tava com essas sobrinhas aqui e eu não quis jogar fora, então, eu vou aproveitar para fazer esse biquinho aqui e cobrir esse miolinho do meio, que eu quero dar um efeito de flor no centro do meu tapete. Então, eu junto aqui ponta com ponta e faço esse triângulo. Até aqui, todo mundo sabe como faz, né? E aí, eu apoio meu dedão aqui no biquinho de cima do triângulo e junto as duas pontinhas, transpassando uma pela outra. E aí, ela vai fazer esse biquinho aqui que deu um efeito de pétala, tá? Só recapitulando para quem não entendeu. Eu vou juntar ponta com ponta de novo, vou fazer esse triângulo, tá? E aí, eu venho aqui, apoio o biquinho, o dedo no biquinho da ponta de cima e transpasso, jogo uma ponta para um lado e uma ponta para o outro, tá? E aí, dou essa transpassada e ele fica assim, dá esse efeito de biquinho. Então, você pode fazer ele mais largo, como você pode fazer ele mais fininho, depende do tanto que você vai transpassar. Se você transpassar bem, ele vai ficar uma pétala bem fininha. Se você transpassar mais, ele vai ficar essa pétala assim larga, tá? Que é a pétala que eu quero trabalhar nesse tapete. Uma pétala um pouco mais larga, tá ok? Então, é só colocar ela aqui e vir com um pezinho de máquina. Eu fiz esse círculo aqui para poder me dar um norte, tá? Essa risca aqui de dentro não tá valendo, o que tá valendo é essa de fora aqui, tá bom? Então, eu vou pregar meu biquinho aqui em volta desse círculo. Eu preferi fazer assim porque eu não tenho prática em pregar esse biquinho, tá? Então, para me dar um norte, para não ficar torto, então eu preferi fazer o círculo na medida que eu quis. Aí, você pode fazer maior, mais largo, você que sabe, tá? Eu preferi nessa parte que é para me dar um norte legalzinho e eu não ficar perdida na hora de pregar os biquinhos. Então, eu venho aqui um a um, tá? E a costura tem que passar aqui por cima, tá? Tem que pegar as duas partes que você dobrou. Você transpassou o biquinho, então a costura tem que pegar essas duas partes para depois não soltar. Aí, eu venho aqui fazendo os biquinhos, bem simples, e vou posicionando um do lado do outro, bem pertinho um do outro, para tá dando o encaixe, tá? Então, eu vou dar, já deu para entender, né? Vou dar uma aceleradinha no vídeo pra gente poder ir direto pro finalmente, tá? Ó, outra dica que eu trouxe aqui pra vocês, colocar assim, ó, bem coladinho um no outro, tá? Bem coladinho um no outro. Se você quiser jogar um pouquinho assim pra cima pra dar uma transpassadinha, é legal, mas o que eu vou fazer aqui agora é bem coladinho. E aí, vem com a costura por cima pra tá prendendo essas duas alcinhas que transpassou, ok? Então, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo e a gente volta para as considerações finais desse tapete. Olha aqui, eu já terminei de pregar todos os biquinhos, e aí eu fiz costuras em todos os outros para poder ir abaixando aqui, fazendo costurinhas para ir pregando toda essa partezinha. Eu fiz com a medida de um pezinho de máquina, mas você pode fazer maior ou menor. E para eu estar finalizando esse meio, eu peguei aqui esse retângulo, que é da mesma estampa das pétalas, e venho aqui, ó, pregando, passando uma costurinha, tá bom? Bem simples. Prontinho, finalizei aqui o tapetinho. Olha o centro como ficou uma gracinha, ó. Coloquei aqui o tecido redondinho, né? Coloquei aqui em volta. Não finalizei as costuras aqui no meio, porque a agulha quebrou. Hoje é um domingo, 18 horas, e eu não tenho onde comprar agulha hoje, tá? Minhas agulhas reservas acabaram todas. Então, amanhã, segunda-feira, eu vou comprar agulha
pra finalizar esse centrinho aqui. Mas já deu pra ter uma ideia, né, de como que fica, porque eu consegui pregar aqui, ó, a lateral dele todinha. Só tá faltando mesmo finalizar aqui. Ó os biquinhos como ficam bonitinhos. E fica parecendo uma florzinha, né? Parece uma flor no centro do tapete. Deu o efeito que eu queria, né? Das pétalas e a flor. Se você fizer num tapete maior, que esse aqui eu fiz um tapete de 70 centímetros, né? Você pode fazer um tapete de circunferência maior ou começar esses biquinhos um pouco mais em cima, né? Que aí você vai vir uma carreira de biquinho, aí você vai conseguir colocar uma, duas, três, umas 4 carreiras. E aí ele vai ficar parecendo um girassol, tá? Num próximo vídeo que eu for fazer esses biquinhos aqui, eu faço um descanso de panela com várias carreiras desse biquinho para você ver como é que fica. Fica um girassol bem bonito, tá? Então é isso, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um tapete de 70 centímetros. Ficou bem grande. Ele dá uma visão assim bem legal, né, no chão. Olha que lindo que ficou. Ficou enorme, grande. Esse marrom destacou bem aqui no centro. Essa flor que eu fiz aqui, nossa, a proposta que eu tinha era um, o resultado foi outro. É sempre assim, né? Com vocês também é assim. Quando você inicia um projeto, você tem uma proposta e aí o resultado final é outro. Eu amei esse resultado. Ficou muito lindo. Espero muito que vocês tenham gostado também. Se você não é inscrita no canal, gostaria de te convidar a se inscrever. Vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Então é isso, meus amores. Um enorme beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!